onde eu tenho o nosso Luiz Fernando, o Lula, para conversar com a gente. Bom dia, Lula, tudo bem? Oi, Tavinho, bom dia a todos. Eu estou procurando um negócio aqui, não tem nada a ver com que... Mas eu vivo fuçando aqui, procurando coisas que eu acho interessantes, que às vezes as pessoas não divulgam, né? Eu recebi um material aqui que eu não abri ainda, diz que o Eduardo Cunha, lá no Rio de Janeiro, com base no que aconteceu com o presidente Lula, já pediu também que os seus crimes sejam anulados, porque a operação da Lava Jato foi legal. Quando aconteceu isso aí, no começo da semana, eu já cantei a bola. Falei, agora todo mundo que foi julgado pela Lava Jato vai também pedir reciprocidade, né? E aí vai começar um festival de ações contrárias e vai parar de novo a justiça. Sabe Deus até... Para puxar para a nossa área, a gente fala, né? Onde passa um boi, passa uma boiada, né? Com certeza, porque tiraram o mata-burro. E outra coisa, será que tem gente que devolveu muito dinheiro, né, Lula? Vamos ironizar um pouquinho. Será que esse pessoal vai pedir de volta o dinheiro? Ah, não, eu fui julgado pela Lava Jato, eu tive que devolver dinheiro, então, se é tudo ilegal na Lava Jato, que coisa, hein, Lula? Que coisa, hein? Bom, não dá nem para comentar, porque como eu não entendo dos meandros jurídicos aí, eu prefiro ficar quietinho. Eu também, só observo. Vem cá, você vai falar de drones hoje no agronegócio. Exatamente. E você mandou uma pergunta para a Maruza aí, estamos, como é que é? Decolando ou estamos voando? Foi isso? Eu acho que estamos voando ou precisamos decolar? Eu acho que precisamos decolar, mas agora o tema é com você. Eu não sei se acertei a resposta. Vai lá. Acertou em parte, mas eu vou tentar explicar aqui. Bom, a gente hoje olha para o drone quase como um sinônimo aí de tecnologia, né? Uma espécie de símbolo da onipresença da tecnologia em todas as áreas e no campo também, né? Então a gente vai falar de tecnologia no campo, já bota uma imagem lá de um drone voando sobre a lavoura e todo mundo entende qual é o assunto. A gente já falou disso aqui algumas vezes, já trouxemos até um pesquisador da Embrapa, o Lúcio Jorge, para falar daqueles estudos com aplicações de constelações de drone na agricultura. Mas essa semana eu resolvi voltar ao tema porque foi divulgado um levantamento feito pelo Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, o SINDAG, sobre a frota dessas aeronaves no país. É um estudo interessante, principalmente pelas reflexões que nos permite fazer, né? O levantamento, a princípio, é numérico. Ele indica que tem 1.492 drones registrados para uso agrícola no país. A gente fala em registrados porque a lei impõe que o uso dos drones só se dê com registro, seja do equipamento, seja do operador. Não é só pegar o brinquedinho e sair voando, né? O SINDAG compara esse dado com o total de drones agrícolas em operação na China. Lá são 100 mil drones agrícolas em operação. Então, só vou recapitulando. 100 mil na China, 1.492 drones aqui. Então, mais ou menos 1,5% nós temos aqui em relação ao que tem a China. Bom, aí eles fazem também uma comparação da área agricultável, né? Na China, eles citam lá um dado da ONU, 135 milhões de hectares, sendo 53 milhões de hectares com o uso de pulverização. No Brasil, eles usam um dado da Embrapa, 66 milhões de hectares. Daí a gente fica fácil fazer uma conta, né? Na China, se a gente considera essa área total, tem mais ou menos um drone para cada 1.350 hectares. Aqui no Brasil, a gente ficaria com um drone para cada 44 mil hectares. Então, também dá para ver uma grande diferença, né? Bom, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, a gente fala que a nossa agricultura é moderna, tecnológica, mas a gente tem 30 vezes menos drone por hectare do que a China. É isso mesmo? Ou a gente tem que pensar melhor e tomar outras conclusões? Bom, eu fiz alguns raciocínios aqui que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, número de drones por hectare não é indicador para estágio de desenvolvimento agrícola. E a nossa produção agrícola, nossos resultados, o PIB agrícola que saiu hoje, cresceu 24%
no ano passado, apesar de pandemia e tal, é prova disso. Quer dizer, a gente tem muitos outros indicadores, então não vamos nos perder por isso. O segundo ponto é que a China tem mais drone por vários motivos. Eles são os principais fabricantes, quase que a totalidade dos drones usados aí de forma recreativa e mesmo profissional vem da China, né? E eles estimulam o uso lá, os aparelhos são bem mais baratos, né? Então é fácil entender uma das razões por que eles têm tantos drones. Mas aí a gente vai olhar para o modelo de produção, né, do Brasil e da China. Lá, o modelo de produção é bem diferente, né? O uso de drones, por consequência, também vai ser. Em grande parte, a agricultura da China é feita em dezenas de milhões de pequenas propriedades familiares. Todo o manejo era, até bem pouco tempo, feito de forma manual, com deslocamentos a pé, pulverização ali, com base no equipamento costal, né? Aquela coisa, o produtor trabalhando em condições de quase subsistência. E o governo da China estimulando aí uma mudança nesse modelo, pelo menos tentando qualificar essa produção familiar, né? Essas propriedades têm terrenos de topografia bem menos favorável e tal, então o voo do drone tem um impacto bastante grande. Um voo rápido, você monitora toda a área, identifica os problemas de imagem, faz aplicação de defensivos, são áreas menores, os equipamentos podem ser menores, enfim. Soma isso o incentivo do governo chinês e a gente entende que dá para dizer que tem até pouco drone voando lá. No Brasil a história é outra, né? A gente importa quase tudo que usa, né, em termos de equipamentos, paga câmbio, imposto, e aí já não fica tão mais barato. Principalmente para o pequeno agricultor, que é quem teria eventualmente mais benefício direto, assim, né? O médio e pequeno agricultor, aparentemente não é tão caro, não ficaria tão caro, já que eles estão acostumados a gastar milhões em máquinas agrícolas e tal. Mas aí a conta muda um pouco de figura. Será que vale a pena um investimento quando você entende que para usar tem uma série de outros desafios, né? Você tem que cobrir áreas maiores, com os voos, o que já não é tão simples, você tem que ter operador, você tem que ter gente para analisar os dados que são coletados, né? Cruzar com outros indicadores e tal. E aí precisa de software especializado e gente também especializada nessa análise, né? A conta vai mudando e a gente percebe que com a escala comercial, a gente começa a ter que pensar em modelos diferentes, né? Por isso que no Brasil tem menos drones, mas tem mais empresas de serviços especializados em drones e análise de imagem. Algumas novas empresas surgindo, com bastante qualidade, e a gente também já conversou aqui um pouco sobre isso, né? E a indústria de drones do Brasil se concentra em desenvolver alguns drones com maior capacidade de voo e de carga, equipamentos maiores, mais caros. Bom, então a gente está numa conta assim, a gente já decolou, mas ainda não está voando num ritmo de cruzeiro. A gente precisa ter mais drones, precisa ter mais incentivo para a indústria, e a gente vai ver que cada vez mais a gente vai enxergar o drone sendo usado como uma ferramenta complementar a outras tecnologias, como o uso de satélites e de aviões, seja no monitoramento das lavouras, seja no uso de pulverização, né? Essa é a conta aí que a gente tem que fazer. Eu acho que a gente precisa, o drone vai ser uma ferramenta muito útil. A gente tem tecnologia, tem capacidade tecnológica para avançar no uso do drone e na construção de drone. O que a gente também não tem, que tem na China, é incentivo oficial, política de desenvolvimento específica para esse setor. A gente tem capacidade, a Embraer é prova disso. Agora que a gente poderia construir uma indústria aí de drones, sobretudo para uso agrícola, que é a nossa grande vocação, a partir das nossas necessidades, não só de importação. Então, essa é a resposta para a pergunta que eu fiz aí no início, Tavinho. Cadê? Põe eu aí na tela.
Põe eu aí. Opa, acho que obrigado. Não, mas põe o Lula também. Isso, aí. Que nem o combinado, o combinado é esse. Viu, Lula? Então, que nem tem... combinado, que nem como diz criança, combinado não dá errado. Vem cá, Lula. Então, tem pouco drone voando no Brasil, 1,5% quando comparado com o que tem na China, mas na China também tem muito pouco e poderia ter muito mais, como você disse aí na sua afirmação. Mas os drones são, sem dúvida alguma, uma realidade já para diversas atividades e atividades em expansão e novas, inclusive, no campo, né, Lula? Sim, a gente vai ver muitas novas aplicações aí, e estão sendo estudadas, né? Então, identificação de doenças, pulverização de precisão, né? Que é uma questão que já começou a ser usada. Além dos drones se desenvolverem, né? As tecnologias de imagem se desenvolvem. Então, a gente vai conseguir enxergar coisas muito mais relevantes em algumas culturas, como citricultura, no café também, que em geral são em áreas, tem muita plantação em área com relevo ruim, que avião não consegue fazer o mesmo trabalho, os próprios satélites não conseguem enxergar muitas coisas por causa da presença de nuvens. Então, você vê que essas tecnologias elas acabam sendo complementares, né? Quando você soma satélite, drone e avião, você tem um pacote aéreo aí para fazer o ataque de uma série de questões importantes para a agricultura, de monitoramento, de pulverização. Legal. E foi muito bom o que você disse, não é só pegar o brinquedinho e sair voando por aí. Você tem que ter, o operador tem que ter registro, a máquina tem que ter registro no SINDAG, tá? Beleza, Lula? Exatamente. Bom final de semana e até sexta que vem. Até a próxima sexta. Obrigado, um abraço a todos. Outro.